Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Neste vídeo falarei sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. A minha ideia é fazer uma análise bem completa e detalhada a respeito desta convenção, especialmente para você que vai fazer concurso público na área policial. Delegado, investigador, escrivão, você sabe que esta convenção vira e mexe aparece no edital. A minha ideia, como eu disse, é fazer uma aula completa. Por isso, talvez esta aula fique um pouco longa. Se você achar que está muito grande a aula, coloca aí a velocidade de reprodução em 1.5, mas ainda assim assista a aula inteira porque tem muita coisa boa a respeito desta convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Eu aproveito para pedir a gentileza, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, deixa seu comentário, é uma aula completa esta daqui para te ajudar. O seu like vale muito, muito mesmo para mim. Esta convenção tem um nome longo. Ela chama-se Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. A gente vai ser mais intimista aqui e vai se referir a ela apenas como Convenção contra a Tortura. Eu também não vou fazer nesta aula uma distinção entre tortura, pena cruel, tratamento desumano ou degradante. Eu noto que os professores, as professoras insistem em distinguir isso, que é muito parecido, e as bancas não cobram. Então eu vou adiantar e vou falar apenas sobre o conceito de tortura, que é algo que vem na convenção e que interessa muito, muito mesmo. Mas para prosseguir, lembre o seguinte: esta convenção ela foi criada lá em 10 de dezembro de 1984 no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, no âmbito da ONU. É uma convenção que já tem aí um certo tempo de existência, portanto. No Brasil, esta convenção foi promulgada pelo decreto número 40 de 15 de fevereiro de 1991. E aí vem uma primeira possível pergunta para a tua prova. Qual é o status deste ato normativo? Qual é o status desta convenção? Porque você certamente já ouviu falar sobre o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Esse dispositivo fala que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em ambas as casas do Congresso, em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros, equivalem às emendas constitucionais. E a prova pode primeiramente perguntar: esta convenção tem status de emenda constitucional? A resposta é não. Não, por quê? Porque ela foi internalizada no Brasil antes da existência do próprio artigo 5º, parágrafo 3º. Ela não tem status de emenda, portanto, mas ela tem status do quê? Anote, o status dela é de norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Ela não está no mesmo degrau da Constituição, mas ela está acima de tudo aquilo que está abaixo dela. Então, ela, norma supralegal, se coloca entre a Constituição e todo o ordenamento jurídico. Está ali no segundo, por assim dizer, degrau. A Constituição está no primeiro, ela, norma supralegal, estaria ali no segundo degrau. Esse é um status muito importante, muito relevante, esse status supralegal para esta convenção contra a tortura. Talvez pela convenção, o Brasil se mexeu e acabou criando alguns atos normativos para aperfeiçoar esse sistema. Eu vou só recomendar aqui a leitura da Lei 9455 de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Há mais 2 outras leis que são relevantes: a Lei 9140 de 95, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão da participação ou acusação de participação em atividades políticas num determinado período, e essa Lei 12.847 de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cria um comitê e por aí vai. Eu não vou falar sobre essas leis, mas eu recomendo especialmente a leitura da Lei 9455 de 97, tá? Se você vai fazer concurso público na área policial, probabilidade, inclusive, é desta lei estar lá. E ela guarda uma grande conexão com a convenção, elas fazem um diálogo muito, muito intenso. Essa convenção é longa, ela não é pequena. Ela está dividida em 3 partes. E já te adianto também, para concurso público, importam especialmente a primeira e a segunda parte. A primeira parte
refere-se aos sujeitos ativos e passivos da tortura, sua definição e as medidas a serem tomadas pelos estados que a ela aderirem. A segunda trata de forma pontual do chamado comitê, onde define a formação de um comitê contra a tortura, seu modo de agir, membros, duração do mandato, relatórios, dentre outros. Tem uma terceira parte que é mais formal, versa sobre a adesão de estados a esse sistema, não costuma cair. O foco maior de concurso está na primeira e na segunda parte. Tem um preâmbulo que eu vou pular também. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com a convenção inteira para você. Quiser dar uma lida no preâmbulo é um texto que introduz a convenção, falando um pouco sobre as diretrizes que regeram a criação desta convenção. Mas a coisa começa a pegar no artigo 1º da convenção, que inclusive vai trazer aqui o significado do termo tortura. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa. Primeiramente, só um parênteses. Você notou que a convenção não traz um conceito de pena cruel, de tratamento desumano ou degradante. Por isso, inclusive, não vou entrar no mérito desses conceitos. Agora, tortura, sim. A convenção fala especificamente o que é a tortura. Veja só. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informação ou confissão. Você está vendo que o ato de impor a alguém um sofrimento está dentro do conceito de tortura. E entra nesse conceito de tortura não apenas o sofrimento físico, mas também o sofrimento mental. Você consegue torturar uma pessoa com igual violência sem encostar um dedo nela. A tortura psicológica ela é tão violenta quanto. Também perceba aqui a menção à terceira pessoa no contexto de obter confissão. Se eu quero obter uma confissão de você, eu posso te torturar, mas também posso eventualmente torturar uma pessoa que é querida por você, da sua família. E isso, inclusive, vai te causar um transtorno psicológico violento que se insere no próprio conceito de tortura. Mas não é só isso. A convenção vai adiante e fala que também a tortura é castigar uma pessoa por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido. Aí você consegue fazer uma correlação entre, por exemplo, tortura e uma investigação criminal, ou mesmo uma tortura como forma de reprimir uma prática já reconhecida. Obviamente, essa prática de tortura ela não é querida. A gente teve um histórico muito triste, inclusive no Brasil, com a tortura. Intimidar ou coagir pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, que o mal pelo mal. E também quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Você nota que na Convenção contra a Tortura aparece aí a questão do funcionário público. Vai ter uma certa discussão a respeito de quem pratica tortura. É só o funcionário público? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse conceito ele acaba caindo muito em prova. As principais perguntas, sobre esta convenção vêm especialmente no conceito de tortura. Eu trago aqui para você aprofundar um trecho do livro da Flávia Pelvezan, que sem dúvida alguma é a maior autoridade em matéria de direitos humanos hoje no Brasil. A professora Flávia Pelvezan falou o seguinte: a definição de tortura envolve assim 3 elementos essenciais: a inflição de deliberada dor ou sofrimento físico ou mental, a finalidade do ato, obtenção de informações ou confissões, aplicação de castigo, intimidação ou coação e qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, e a vinculação do agente ou responsável direta ou indiretamente com o Estado. Veja que ela, no conceito aqui que traz, na definição que traz, aponta a vinculação do agente ao Estado, o que traria a questão para servidor público apenas. Mas tem uma discussão hoje que pode ser relevante para uma prova discursiva, por exemplo. Daqui a pouco eu te explico. Agora, olha, você entendeu o que é tortura? Tão importante quanto é entender o que não é tortura. Te digo que grande número de questões está neste trechinho do artigo 1º também. Eu destaquei, mas isso que eu vou ler para você está lá no artigo 1º. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então aqui você está vendo algo que não é tortura, que não se insere no conceito de tortura. É óbvio que o ambiente prisional, é óbvio que o cerceamento da liberdade de locomoção
traz uma dor, traz um sofrimento, mas isso não pode ser oponível ao Estado como tortura, né? Após uma sentença penal condenatória transitada em julgado, eu fui levado para cumprir pena numa penitenciária. É evidente que isso vai me trazer um transtorno psicológico, físico, em certa medida, mas eu não posso falar que isso é tortura. Por quê? Porque isto decorre de uma sanção legítima. Isso é inerente à sanção. Então isso aqui não é tortura. Cuidado, mais uma vez, isso aqui cai bastante em prova de concurso público. Inclusive, eu não vou parar para responder a questão também com grande profundidade, mas em 2019, numa prova de analista jurídico de defensoria, aplicada pela Fundação Carlos Chagas, foi cobrado assim, ó, conforme prevê a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não são considerados como tortura dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Se você quiser fazer a questão inteira, dá um pause, tira uma foto aí disso e resolve depois. Mas eu só quero mostrar que esse tema ele realmente tem caído em prova de concurso público. Agora, fazendo uma reflexão um pouco mais aprofundada, perceba, afinal de contas, precisa o agente ser servidor público ou não? Você notou que, de acordo com a doutrina da professora Flávia Pelvezan, de acordo com a convenção, internacionalmente o crime de tortura está associado a servidor público. E creio que assim você deva responder na prova objetiva, até porque assim já foi cobrado por algumas bancas. Veja só, esta questão de 2020 da banca Nêmesis é uma banca menor, sem tanta projeção no cenário nacional, mas ela perguntou, à luz da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes de 84, internacionalmente, o crime de tortura só pode ser cometido por funcionário público. Era esta a resposta verdadeira. Você poderia fazer uma discussão aí a respeito de policial militar, delegado, porque eles também são funcionários públicos, né? Mas o só pode ser cometido à luz do que diz a convenção, ele fecha aqui com o funcionário público. Perceba, essa questão falou internacionalmente, é o que está lá na convenção. A convenção, ela atrela o crime de tortura ao servidor público. Agora, olhando para a realidade brasileira, e isso aqui vai para uma prova discursiva, se poderia argumentar da seguinte maneira: o artigo 1º da Convenção, item 2, fala assim: o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivo de alcance mais amplo. Quer dizer, então, que se de um lado o artigo 1º da Convenção fala em servidor público, em funcionário público ou pessoa no exercício de função pública, a Lei 9.455 de 97, que tem a ver com legislação nacional, naturalmente, deu ao crime de tortura uma conotação um pouco maior. Qualquer pessoa pode praticar tortura, inclusive vai ter ali na Lei 9455, se não me falha a memória, eu não sou do direito penal, um agravante para quando o crime é praticado por servidor público, o que significa dizer que de forma geral, uma pessoa particular também pode praticar. Então uma parte hoje da doutrina já começa a sinalizar que não, pera lá, no Brasil, a gente vai ter que ler com uma certa ressalva essa questão aqui do funcionário público que está mencionado na convenção. As bancas, tirando aquela questão que eu trouxe, também têm evitado cobrar esse ponto para não entrar muito em bola dividida, mas tentando costurar as coisas. A convenção vai estabelecer uma série de condutas que se enquadram no conceito de tortura, vai atrelar isso a servidor, a funcionário público. A lei, no caso brasileiro, deu uma conotação um pouco mais extensa, né? Bom, prosseguindo, agora que você já sabe o que é tortura e já sabe principalmente o que não é tortura, aquilo que cai bastante. O artigo 2º da Convenção fala que cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Veja, quando o Estado assina a Convenção contra a Tortura, ele se obriga, do ponto de vista legislativo, administrativo e judicial, a adotar ações que busquem evitar a tortura, que busquem combater a tortura. Até por conta desse compromisso é que o Brasil acabou fazendo a lei que define lá os crimes de tortura. Cuidado com o item 2 do artigo 2. Muito cuidado mesmo. Em nenhum caso poderão
invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para tortura. Não pode, não tem desculpa. A prova vai te tentar. Ela vai dizer que é uma situação de comoção nacional. É muito importante que, para assegurar a paz no Brasil, você torture alguém. Não pode, não tem desculpa. Inclusive, alguns autores sinalizam que a proibição de tortura é um direito absoluto, porque ele não comporta uma exceção taxativa na convenção e nem mesmo na lei. Cuidado, hein? Não tem desculpa. A prova vai tentar te seduzir, dizendo que para salvar toda a humanidade faz sentido torturar uma pessoa. De acordo com a convenção, não pode, nenhuma circunstância. Guerra, o que for, é cabível, tá legal? E também atenção para o item 3. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Ah, e sabe o que é? Foi o meu chefe que mandou. Desculpa, isso não é uma desculpa. Se o teu chefe mandou, você e ele serão responsabilizados. Por quê? Porque essa ordem de funcionário superior não é desculpa para legitimar a tortura. Atenção. Prosseguindo, o artigo 3º da Convenção diz que nenhum Estado-parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida à tortura. Obviamente, o Brasil ele extradita pessoas. Existem restrições, não vamos falar sobre elas, mas de um modo geral, os estrangeiros podem ser extraditados. Eles não são extraditados, você sabe, né, em caso de crime político ou crime de opinião. Mas, tirando essa circunstância constitucional, sem olhar para os requisitos legais, jurisprudenciais, pode extraditar a pessoa. Agora, veja só, se há receio, se há uma expectativa de que a pessoa vai ser extraditada para um país onde ela vai ser submetida à tortura, o Brasil não pode extraditar. Nenhum país signatário, em verdade, da convenção, daí pode extraditar. A gente se comprometeu na convenção a acabar com a tortura num contexto global. Inclusive, a gente vai falar já já de uma jurisdição global, mas a primeira ressalva aqui do artigo 3º é muito importante. Olha, se há risco de torturar alguém, não vamos extraditar, tá legal? Além disso, o artigo 4º ele fala que cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Você já notou que existe uma intenção no Brasil, né, e praticamente todos os países que são signatários desta convenção, de atacar, de acabar com a tortura. Então vai haver aqui sim uma necessidade de tipificação. Essa tipificação no Brasil já aconteceu com a Lei 9455, tá legal? O artigo 5º dá uma lida nele, né? Ele vai falar um pouco sobre medidas necessárias que estados parte deverão tomar para estabelecer jurisdição sobre os crimes de tortura, né? Em aeronave, em navio. Não vejo tanta importância para isso aqui à luz das questões que eu tenho visto. Agora, cuidado com este artigo 6º. Todo estado parte em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º, aqueles crimes de tortura de um modo geral, né, reconhecidos pelo Estado, se considerar, após o exame das informações de que dispõe, que as circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. Estão tentando explicar. De repente vem uma pessoa passar férias no Brasil e há um grande indicador de que essa pessoa foi uma grande torturadora lá fora. Se o Brasil perceber essa pessoa aqui, havendo fundado o receio de que essa tortura realmente foi feita, o Brasil tem que prender. Por quê? Porque, como eu disse, há uma lógica de jurisdição global. Todo mundo tem que se esforçar para acabar com a tortura que viola frontalmente a dignidade da pessoa humana. Esse dispositivo é muito importante também. Bom, prosseguindo, o artigo 7º. O Estado parte no território sob a sua jurisdição, do qual o suposto autor de qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no artigo 5º, a submeter o caso às suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado. Então, vamos lá, a gente acabou prendendo uma pessoa, detendo uma pessoa aqui no Brasil, que foi acusada, há uma grande suspeita de ser ela responsável por atos de tortura. Ou a gente extradita,
ou a gente vai processar aqui. A ideia é, não pode deixar impune. Há um compromisso global de acabar com a tortura. Não pode deixar impune, tá bom? Está notando que alguns parágrafos, alguns itens de artigos eu estou pulando. Claro que você vai fazer uma leitura disso tudo, mas eu estou chamando atenção para aquilo que mais importa, tá legal? Bom, vamos lá. Os crimes a que se refere o artigo 4º, aquele artigo que menciona a necessidade de os países tipificarem atos como tortura, serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre os Estados parte. Então, esse crime ele acaba sendo extraditável. Mais uma vez, a ideia de não deixar isso aí esfriar, a gente tem que punir. Artigo 9º não traz grandes reflexões aqui para uma prova de direito humano, tá? Agora, o artigo 10, meu Deus do céu, para você que vai fazer concurso público na área policial, dá uma olhada. Cada Estado-parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da lei, pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. Então, quer dizer, um policial penal, ele tem que ter um treinamento sobre direitos humanos. Um policial militar também, policial civil também, médico também. Por quê? Porque todas essas pessoas têm que ser conscientizadas sobre as práticas relacionadas a direitos humanos e especialmente proibição de tortura. A gente tem que esclarecer. A gente não pode mais varrer para debaixo de um tapete histórico alguns fatos. Então a gente vai ter que orientar todo mundo que tem aí uma certa relação com custódia de pessoas a respeito do que é tortura. Tem que esclarecer, portanto, tá? Se vai ser policial civil, policial penal, policial militar, você vai participar de treinamento sobre isso, pode ter certeza. Agora, cuidado, algumas questões de concursos públicos falam que é assegurado um adicional ao pagamento desse servidor que participa desse treinamento. Você tá de sacanagem, né? Não tem que pagar nada, isso aí decorre da convenção, a pessoa tem o dever de saber toda essa lógica da convenção, ou mesmo do direito brasileiro, contrária à tortura, tá bom? Atenção, atenção. Além disso, cuidado, cada Estado-parte, lá no artigo 12, assegurará suas autoridades competentes que procederão imediatamente a uma investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. Porque, vamos lá, apesar de a convenção não querer tortura, apesar de a gente ter se comprometido com o fim dessa prática, também não é uma caça às bruxas, né? A gente vai fazer então um julgamento sem contraditório, sem pela defesa para aquela pessoa que notadamente se envolveu com tortura. Não, o julgamento tem que ser imparcial. Como eu disse, a gente vai fazer julgamento, que envolve tudo que direito humano quer, contraditório, ampla defesa e por aí vai, tá legal? É óbvio também que para a coisa funcionar, a gente tem que assegurar a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura em qualquer território sob sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante a autoridade competente do referido Estado, e a gente vai ter que tomar também medidas para assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas, né? Porque não adianta nada a gente também vir com um discurso lindo e maravilhoso de proibição de tortura se a gente não autoriza pessoas a fazer queixas, e se a gente também não dá segurança para as pessoas que fizeram queixa ou para suas testemunhas. Então esse dispositivo ele é muito importante, cabe ao poder público estabelecer aí também um aparato de proteção para testemunha, para a pessoa que denunciou um esquema de tortura, né? Porque senão só vai lá e matam, né? Você entende, obviamente, o propósito, muito inteligente a convenção. O artigo 14 da convenção estabelece o direito de reparação às vítimas de ato de tortura e a uma indenização justa e adequada. Então, qual que é a diferença de reparação e de indenização justa e adequada? Olha, você pode fazer a reparação a partir, por exemplo, de um novo relato histórico, de uma homenagem, sei lá, entende? E você deve, segundo a convenção, indenizar uma indenização justa e adequada. Em caso de morte da vítima, como resultado de um ato de tortura, seus dependentes terão direito à indenização. Esse direito de indenização não vai morrer com a pessoa que acabou sendo torturada, tá legal? Agora, olha, se você tá aqui até agora,
espero que esteja, né? Você pode ter certeza que você tem um ponto a mais na prova que vai cobrar essa convenção, porque esse é um dos dispositivos mais cobrados. O artigo 15 da convenção, ele fala assim, ó: cada Estado-parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Antônio, não entendi. É muito, muito simples. Eu não posso pegar o depoimento de uma pessoa torturada e utilizar contra essa pessoa torturada. Tá aqui, ó, tá vendo? Ela falou. E se ela não fosse culpada, ela não teria falado. Escuta, a tortura, ela despersonifica o ser humano. O sujeito, ele jura o que fez e o que ele não fez para parar aquela dor. Então é evidente que aquele depoimento obtido mediante tortura não serve para absolutamente nada. Mas cuidado, para uma coisa serve: fazer prova contra o torturador. É a parte final do artigo 5º. Salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Então, se, por exemplo, aparece num vídeo o torturador, é óbvio que essa prova pode ser usada, o depoimento obtido mediante tortura, para atacar, para acusar o torturador, entende? Então, nessa perspectiva, é óbvio que a prova pode ser usada. Interessante. Eu vejo muitas questões falando assim, ó: em nenhuma hipótese a prova obtida mediante tortura pode ser utilizada. E as pessoas marcam, mas nem leem as outras alternativas, entende? Já marcam ali e pulam para outra questão. Cuidado, porque tem uma hipótese na qual essa prova pode sim ser utilizada. Qual é a hipótese? Para fazer prova contra o torturador, tá bom? Pronto. Além disso, o artigo 16 vai falar que os dispositivos, naquilo que me importa, né, os dispositivos da convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ou que se refira a extradição ou expulsão. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, por exemplo, se o Estado acabou assinando esta convenção, mas ele também é signatário de um outro ato normativo que dá um tratamento mais protetivo para o ser humano em matéria de proibição de tortura, é evidente que o fato de ter assinado a convenção, neste meu exemplo mais restritiva, não exclui aquele ato normativo que melhor protege os seres humanos. Tem que lembrar aqui de uma coisa, né? Em matéria de direitos humanos, sempre prevalece aquela interpretação, aquele ato que é mais benéfico para o ser humano como um todo. E com isso a gente encerra a parte 1 da convenção. Essa primeira parte que enumera mais o sujeito ativo, passivo, as providências que os estados devem adotar. A parte 2, ela é importante, mas eu vou pular bastante coisa, vou chamar atenção para aquilo que mais cai. Essa parte 2, como eu já havia sinalizado, ela vai falar sobre o comitê. O que é o comitê? Porque até agora, vamos pensar também, né? Tudo bem, essa convenção é muito bonita, né? A gente falou sobre coisas aqui que fizeram muito sentido. Mas quem que fiscaliza? Entende? Como é que é a implementação disso? Beleza, o país foi lá, assinou, levou a convenção embora, botou na gaveta e esqueceu. Quem que monitora? Essa é uma das marcas das convenções, dos tratados internacionais. Há que se estabelecer sempre um dever de fiscalizar, um dever de monitorar. Então, é disso que nós vamos falar agora nessa parte 2 da Convenção contra a Tortura. O artigo 17 fala o seguinte: constituir-se-á um comitê contra a tortura, doravante denominado comitê, que desempenhará as funções descritas adiante. O comitê será composto por 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Os peritos serão eleitos pelos Estados-partes, né, levando em conta uma distribuição geográfica equitativa e a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Muita coisa cai daqui. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. É difícil estudar a convenção, né, contra a tortura, mas pode ter certeza, também é difícil fazer uma questão sobre a convenção. Às vezes o examinador não está com muito tempo, está com medo de fazer uma questão super sofisticada e anularem a questão depois por algum tipo de erro, então ele normalmente troca, coisa que é fácil. Eu faço uma pergunta dizendo que no comitê tem 12 peritos. Não são 12, são 10 peritos.
10 peritos. E esses 10 peritos, eles são escolhidos levando em consideração uma distribuição geográfica equitativa. Quer dizer, não dá para pegar todos os peritos da Europa, todos os 10 dos Estados Unidos, todos os 10 do Brasil. Não, eu tenho que ter um daqui, outro da colar. Isso também é uma marca em matéria de direitos humanos. Esses comitês normalmente têm uma formação bastante plural. Essa, me parece, é a ideia, tá legal? Prosseguindo aqui, lembre que os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos. Isso aqui eu até devia ter destacado, cai bastante. Eles são eleitos para um mandato de 4 anos, poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. Então é 4 anos com uma reeleição. Tá legal? Atenção, 4 anos, hein? Cuidado. Depois disso, prosseguindo aí, vem o artigo 18, que diz o seguinte: o próprio comitê estabelecerá suas regras de procedimento. Estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições: o quórum será de 6 membros e as decisões do comitê serão tomadas por maioria dos votos dos membros presentes. O que isso significa? Esse comitê ele se reúne para deliberar, ele se reúne para atuar no combate contra a tortura. O quórum para decisão é de 6 membros, quer dizer, tem 10 no comitê, não é verdade? Para começar a discutir, tem que ter 6. E as decisões do comitê serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Então é mais ou menos como a lei ordinária. Então, vamos lá, vamos trabalhar porque isso aqui pode evoluir para uma questão também. Tem 10. Num determinado dia, só estavam presentes 5. Pode começar? Não, não pode. Tem que ter no mínimo 6. O quórum será de 6 membros. Agora imagine vocês o seguinte: havia 6. As decisões serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Quer dizer, então, que eu teria que ter uma decisão validada por 4. Entende? É sempre maioria simples aqui a votação, a tomada de decisão. Beleza? Excelente. Aí vem o dispositivo, ele completa aí com alguns outros parágrafos um pouco irrelevantes, mas o que esse comitê faz? Então veja só o artigo 19. Os Estados-partes submeterão ao comitê, por intermédio do secretário-geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas no cumprimento das obrigações assumidas em virtude da presente convenção, dentro do prazo de 1 ano a contar do início da vigência da convenção. A partir de então, os Estados deverão apresentar relatórios suplementares a cada 4 anos sobre todas as novas disposições que houverem adotado. Então, veja, o comitê, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Pode, a partir de um certo ponto de vista, parecer um pouco frustrante, né? Porque as pessoas também esperam que, meu Deus do céu, o comitê seja mais enérgico e tenha poderes para meter o pé lá no Estado e dar de dedo. Não, calma. Existe uma coisa no cenário internacional chamada soberania. Então, dentro de um determinado limite territorial de um país, quem manda é o país. Não pode uma organização internacional entrar ali e fazer o que bem entende. Então, para não deixar a coisa tão solta, né, mas olhando para a preservação da soberania, o que fizeram? Estabeleceram esse comitê. O comitê ele vai receber relatórios. Então, os estados signatários da convenção têm que enviar relatórios. Você notou que o primeiro relatório é enviado após 1 ano. Né, 1 ano. Então, entrou lá na convenção, tem 1 ano o país para entregar o relatório. Depois, esses relatórios são entregues a cada 4 anos. E nesses relatórios, o país vai dizendo o que ele está fazendo para combater a tortura e o comitê analisa. O comitê fiscaliza, o comitê monitora. Então, esse sistema de envio de relatório, ele está previsto no cenário aqui que estamos estudando. Cuidado, tá? É uma forma, então, de instrumentalização dessa convenção. É algo que os professores vão chamar de mecanismo de proteção. Qual que é o mecanismo de proteção previsto na convenção, então? O envio de relatório. Aí, como eu falei, né, pode parecer pouco. Então, mas eu queria que o comitê entrasse lá, metesse o pé no Estado e desse dedo, pare de fazer isso. Ele não pode por conta da soberania, mas ele pode sim receber esse relatório e estabelecer políticas, estabelecer ali algumas orientações, fazer o que lhe cabe, né? É pouco? Não acho que seja pouco. Isso é muito no cenário internacional. Ele tem um papel, assim, o comitê talvez mais educativo, entende? Ele vai acabar cuidando aí da criação de um cenário favorável, tá bom? Bom, agora
você tem aí o artigo 20, que vai dizer o seguinte: o comitê, no caso de vir a receber informações fidedignas que lhe pareçam indicar de forma fundamentada que a tortura é praticada sistematicamente no território de um Estado, convidará o Estado, parte em questão, a cooperar no exame das informações nesse sentido, a transmitir ao comitê as observações que julgar pertinentes. Então, como eu disse, o comitê está lá monitorando. Se ele recebeu uma notícia de que há dentro de um país tortura, ele convida aquele Estado para colaborar. Aí se fala, e se o Estado não quiser colaborar? Paciência, né? Vida que segue. Aí até podem se desenvolver alguns mecanismos ali de embargo, vamos colocar dessa maneira, mas não necessariamente estão eles previstos na convenção, tá bom? Agora, atenção para o artigo 21. Vamos falar sobre isso. Mecanismos de proteção. Você já entendeu que a convenção traz um mecanismo de prevenção, que é o envio de relatório. Agora tem outro. O artigo 21, ele fala que, com base no presente artigo, todo Estado parte da presente convenção poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência dos comitês para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte alegue que outro Estado parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe a convenção. Então, quer dizer, aqui a gente tem um mecanismo de comunicação interestatal. É uma coisa meio cagueta, meio X9, mas que vem a um bom propósito, né? Um Estado pode denunciar outro. É a regra, tá? Tem alguns poréns aqui, mas essa é a lógica. Então, o Brasil, ele é signatário. Vamos supor que a Argentina também seja. Se a gente descobre que a Argentina está violando essa convenção, que a Argentina está praticando atos de tortura, a gente pode denunciar. Sem dúvida alguma, a gente vai lá e denuncia. Lembra daquela lógica global que eu te falei de proteção? Então, todo mundo é meio que fiscal de todo mundo aqui. As referidas comunicações só serão recebidas e examinadas no caso de serem apresentados por um Estado parte que houver feito uma declaração em que reconheça com relação a si próprio a competência do comitê. Isso aqui é muito importante, tá? Veja, eu não posso dizer que eu não aceito denúncia por outro Estado e denunciar outro Estado, entende? Então, cabe, né? Tem que ser um negócio coerente. Para eu denunciar algum Estado, eu tenho que aceitar ser denunciado também. Eu não posso ficar só com o lado bom da coisa. Eu só quero denunciar, mas quando me denunciarem, aí não. Para, né? Não é assim que funciona. O comitê não receberá comunicação alguma relativa ao Estado parte que não houver feito uma declaração dessa natureza. Então, aí é evidente que não tem sentido, tá bom? Bom, vai convenção prosseguir, né, no detalhamento, no enfrentamento, no que fazer, né, após receber essa denúncia, esse comunicado. Depois eu deixo para você ler, não é algo que também, pelo menos, tenho visto aí a cobrarem, tá? E aí vem também o outro artigo 22, que vai falar sobre petição individual. Então, todo Estado parte da presente convenção poderá, em virtude do presente artigo, declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber e examinar as comunicações enviadas por pessoas. Então, perceba você o seguinte, olha que maravilha. Esse comitê, ele vai atuar, primeiramente, a partir da análise de relatórios que os Estados enviam. Também tem a comunicação. Interestatal. Então, isso significa, na comunicação interestatal, que um Estado denuncia o outro. E também tem aqui um sistema de petições individuais. Antônio, então, eu estou gostando disso. Quer dizer que eu posso mandar uma petição individual para lá? Faz sentido eu mandar uma petição individual? Faz. Não há nenhum problema. Você pode sim enviar essa petição, tá bom? Agora tem um porém, isso cai em prova também. Essa petição, ela não pode ser anônima, né? Uma vedação. Então, você quer denunciar o teu país, denuncia, mas tem que botar a cara lá, não pode fazer de forma anônima. Ah, Antônio, mas espera lá, eu tenho medo de sofrer represálias. Bom, mas aí lembre que a própria convenção, a Convenção contra a Tortura estabelece uma necessidade, um dever para o Estado proteger quem é queixoso, testemunha, você lembra. Agora, cuidado, o comitê não examinará comunicação alguma de uma pessoa
sem que se haja assegurado de que a mesma questão não foi nem está sendo examinada perante uma outra instância internacional e que a pessoa em questão esgotou todos os recursos jurídicos internos disponíveis. Isso significa o que então? O Brasil hoje te torturou. Você não pode denunciar perante o comitê. Por quê? Porque, de acordo com a convenção, você tem que tentar resolver aquilo primeiramente no plano interno. Você tem que tentar resolver aquilo perante o judiciário local. Agora, é claro, né? Veja só, não se aplicará esta regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando não for provável que a aplicação de tais recursos venha a melhorar realmente a situação da pessoa. Então, sabe o que é? Eu denunciei, eu procurei o judiciário brasileiro, mas ele sentou em cima daquele processo faz 19 anos. Aí, claro que você pode, né, sem o fim desta denúncia que você fez internamente, procurar o comitê. Tá bom? Isso é meio comum também no sistema internacional. Você pode acionar esses tribunais, esse comitê aqui, se for o caso, né, a comissão também em outros sistemas, desde que você tenha buscado a jurisdição interna. Não dá para atravessar, realmente não dá para atravessar. Tá bom? Maravilha. Artigo 23, 24 já não interessam tanto. E a última parte, que é aquela parte mais formalzinha ali de aplicação, né, de ratificação, também dá uma lida, mas não tem nada que apareça muito em prova. Talvez uma disposição aqui que vale a pena estudar é essa. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia a contar da data em que o 20º instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao secretário-geral da ONU. Quer dizer, essa convenção ela começou a valer quando o 20º país aceitou. Hoje, centenas de países são adeptos à convenção. Tá? Muitos. Mais de 100, acho que no último cálculo que eu lembro ter visto, estava lá por 129, se não me falha a memória. Talvez até esteja desatualizado. Se você viu essa informação, bota aí no comentário para todo mundo. Mas a convenção ela entrou em vigor no 30º dia a contar da data que o 20º país disse: eu topo, entende? Depositou aquilo junto ao secretário-geral das Nações Unidas, beleza? Esta é a convenção. Deixo para você a responsabilidade por ler a parte final dela, mas não vai agora ser muito relevante para a prova de direito humano, não. Se você chegou até aqui, cuidado. Existe um protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tem caído bastante em prova de defensor público esse protocolo facultativo. Tá bom? Não vou falar neste vídeo. Se você quiser, deixa teu comentário aí, vamos fazer a coisa também fluir um pouco mais, né? E aí eu faço outro vídeo mais tarde, especificamente sobre o protocolo facultativo. Olha, espero que você tenha entendido, né? Evidentemente, não li toda a convenção, ficaria muito maior a aula, não é a ideia, tem coisa que você vai ler também sozinha, sozinho, mas você vai ler debaixo dessas diretrizes. Espero que de alguma forma o vídeo tenha te ajudado, tá? Realmente fiz isso aqui de bom grado para que algo de bom aconteça aí na tua vida. Se você puder fazer a gentileza de mandar esse vídeo para alguém, ajudar o canal a crescer também, tenho me esforçado aí para colocar conteúdos de qualidade para vocês. Isso me ajuda muito, muito, muito. De qualquer forma, independentemente de qualquer coisa, te agradeço aí por ter estado comigo até agora, tá legal? Obrigado, grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.